A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar no vídeo, irmãos, o que é a graça maravilhosa, o que é a graça dentro da congregação. A congregação é a única que contém a graça maravilhosa? A congregação é a única que salva, irmãos? O que vocês acham? Porque nós servimos a Deus dentro da congregação e Deus ali, irmãos, sabemos em que quando começa o culto, em que nós vamos ali prestar uma adoração perfeita ao nosso Deus, nós sentimos a presença dele, irmãos. E Deus fala com as nossas almas através da revelação do Espírito Santo, o qual, irmãos, há diversas denominações, pastores, teólogos, e que fala que a congregação é uma igreja exclusivista, uma igreja onde faz rebatismo, né? Vem pessoas de outras igrejas e tem que se batizar na congregação. O qual, irmãos, esta parte do rebatismo, vamos por etapa, essa parte do rebatismo dentro da congregação, não é que a congregação faz o rebatismo, é que as pessoas que visitam a congregação, chega na hora do batismo, Deus chama elas, e elas sentem aquela comunhão gloriosa, sente aquela alegria que entra dentro da sua alma mesmo, e ela acaba cedendo ao chamado de Cristo Jesus e vai ali se batizar. Nenhum irmão de ministério vai chegar e falar: olha, você é obrigado a se batizar porque você é da Assembleia de Deus, você é da Deus Amor, e para você ficar no nosso meio, você é obrigado a se batizar. Irmãos, veja bem, nós não somos exclusivistas, mas há relatos, né, há testemunhos em que toda pessoa que vem de outra igreja, que começa a congregar na congregação, não sai mais de dentro da congregação. E é onde surge que vai em batismos e chega ali, ela sente uma outra coisa. Ela sente mesmo Deus chamando elas nas águas do santo batismo, onde acontece o batismo, porque ela foi batizada em outras igrejas, né? Mas ali não é de prática que a congregação faz o rebatismo, e sim, ela batiza quando Deus chama nas águas do santo batismo. A congregação, ela só não batiza quem já é batizado nela, e às vezes quer voltar para batizar, porque pode ter casos assim da pessoa não entender o que é o Evangelho, não entender o que é o chamado de Cristo e querer se batizar de novo porque esteve ausente da igreja há alguns tempos, né, irmãos? A congregação só não batiza aquele que já foi batizado, se afastou, né, da igreja e depois retorna nosso irmão. Ele cometeu algum erro? Ele cometeu? Talvez foi a fraqueza de sair da igreja e ficar no mundo, né, irmãos? Mas, irmão, nós vamos colocar um vídeo aqui referente à graça de Deus dentro da congregação. Irmãos, vamos fazer comparações, né? A congregação não é melhor do que igreja A, igreja B, mas nós vamos fazer as comparações da liturgia de culto, irmãos. Olha, veja bem, a CCA, a Congregação Cristã no Brasil. Você vai ouvir uma pregação na CCA, eles não falam aquela frase. Quando vai começar o culto, damos início ao santo serviço de cultos e adoração a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Na congregação já inicia
Tudo em nome do Senhor Jesus, irmãos. O eu na congregação não é a prática do homem falar o eu, né? Na hora da pregação, na CCA, vocês podem pegar pregadores que vão chegar na CCA e eles não falam, né? Vamos ler com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, vamos supor, Salmos 21, Salmos 23. Não, eles não falam esta parte. Na congregação, quando o irmão vai ler as Escrituras Sagradas, ele fala bem assim: olha, vamos ler com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, Salmos 21, Salmos 23, e a leitura começa aqui até onde Deus der de parar. Quando começa a leitura da Bíblia, irmãos, e para, ele vai exortar aquilo que leu. É na exortação em que a revelação de Deus cai. Mas por que outras igrejas estão falando da revelação da congregação? Por que as outras igrejas falam que a congregação se acha a única graça maravilhosa e a única que se salva? Talvez muitos não tenham compreendido em que a liturgia, o modus operandi da congregação atender o culto, os irmãos, eles se entregam totalmente, irmão, totalmente ao Espírito Santo. Eles entregam totalmente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler com a guia de Deus, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, tal capítulo, tal versículo. Pode perceber, CCA. Hoje mesmo vi uma pregação lá. Não estou falando da pregação lá não, irmãos. O irmão está pregando lá, aqueles que estavam presentes podem estar se alimentando, o irmão está pregando a palavra de Deus, só que ele está pregando de uma forma diferente da congregação. E não é porque ele está pregando de uma forma diferente e que vai chegar e falar das pregações da congregação, o que é que está acontecendo hoje em dia. A congregação não tem culpa de fazer a coisa certa, a entregar a revelação, a hora da revelação, né? Irmandade, vamos ficar na comunhão, que agora Deus vai mandar a sua santa palavra, e aquele que Deus usar, Deus vai usar grandemente, e a revelação vai cair, Deus vai falar com a sua alma. E a Irmandade está ali, já está, cada um, irmãos, com o pensamento diretamente voltado a Deus. E um pensamento diretamente já conversando com Deus desde o começo do culto. Quando entra no hino do silêncio, o irmão vai ali, põe a sua biblinha no banco, a irmã põe o seu véuzinho, dobra o joelho e fala: Senhor, mais um culto eu estou aqui na sua presença. Tu bem sabes o jeito que eu entrei dentro desta casa hoje. Deixei a prova em casa e vim aqui receber uma resposta vinda da sua parte. Irmãos, quando a pessoa fala assim, a pessoa já entrega totalmente a responsabilidade para Deus falar com ela. Ela não pede para que ancião, que cooperador fale a vida dela. Por isso que é uma responsabilidade muito grande dos irmãos de ministério, irmãos, quando levantar na frente do povo de Deus. E ainda mais, não é só irmão de ministério que tem, às vezes, levanta com a palavra. Irmãos de banco, músicos, qualquer um que Deus usa com a palavra, é uma responsabilidade muito grande de levantar nos púlpitos da congregação para pregar a palavra de Deus, porque ali a responsabilidade dobra, porque nós cremos que é revelação vinda pelo Espírito Santo, irmãos. Pelo Espírito Santo. É a hora do Espírito Santo agir na igreja. E é por isso que a congregação tem, tem êxito nesta parte. Porque quando você se entrega a Deus, você se entrega a sua vida e você fala para Deus: Senhor, eu não quero que cooperador, que ancião, que irmão nenhum saiba da minha vida. Eu quero que tu saiba, já sabe, e que através desse pensamento
E através dessa oração, tu me deste um sinal que está comigo. Irmãos, e é tão maravilhosamente quando a palavra vem, o irmão às vezes até de fora, levanta com a palavra e Deus usa ele, a revelação desce, e é por isso que nós ouvimos a manifestação dentro da igreja. É a confirmação da palavra com a petição. Irmãos, é um fenômeno lindo que acontece dentro da congregação. E muitos por aí falam que é adivinhação, que é bibliomancia, que é isto, que é aquilo. Eles não, vamos dizer, eles não entendem ou não aceitam que a congregação tem a revelação vinda da parte de Deus. Irmãos, falando de novo, um assembleano congregando na congregação, vários cultos, ele não sai mais. Ele pede o batismo na congregação. O irmão da Deus Amor, indo bastante vezes na congregação, ele pede o batismo. Eu sou batizado lá, mas eu quero me batizar. Que agora encontrei um lugar onde a minha alma fica em paz. Não é desfazendo de outras igrejas, irmãos. É o diferencial nosso que eu quero mostrar aqui. É que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo. Nós entregamos as nossas causas. Nós não entregamos as nossas causas na mão de um homem em que ele estuda a Bíblia, em que ele precisa estudar para pregar a palavra de Deus para você. Irmãos, é terrível, viu? Também vi uma pregação da CCA do irmão que ele não usou que Deus vai fazer, que Deus manda falar. Ele usou o eu. Irmão, pode perceber das pregações da CCA. Ah, irmão Paulo, você está criticando agora a CCA? Não estou não, irmãos. Eu só estou colocando os dois parâmetros. Eu só estou colocando o parâmetro congregação com o parâmetro qualquer igreja. Para vocês verem a diferença. Você que frequenta tal igreja, né? O que você prefere? Ir para a igreja, para o homem que estuda a Bíblia falar o que você precisa falar, fazer? Ou que Deus, que sabe o que está na sua frente, te avisar os acontecimentos, te avisar que você naquele dia chorou aos pés dele? E lembrando que os irmãos da CCA eram tudo da congregação. Eles, ouvindo eu falando isso, eles sabem disso. Eles sabem quando eu estava dentro da congregação. Eles sabem. Mas agora, irmãos, as igrejas estão aí adotando um novo método da leitura bíblica, do estudo. E é onde a congregação vai ser diferenciada mesmo, irmão. Não é de exclusivista não, irmão. E a congregação tem que ser diferenciada. Nós não podemos negar o que nós vamos buscar dentro da congregação, irmãos. Nós não podemos negar que nós vamos buscar a resposta de Deus. Não a resposta de um irmão que estudou a tarde toda para pregar à noite. Porque é em vão, irmãos. Um homem que estudou a tarde toda para pegar uma pregação, um salmo, e ir na igreja pregar, irmão, para fazer bonito, ele não vai falar o intento do seu coração, ele não vai falar o que está dentro da sua alma. Ele não vai ter esse poder. Mas se vier a revelação de Deus, irmão, descobre os mistérios, irmãos. Vamos colocar um vídeo aqui para mandar de entender a graça de Deus dentro da congregação. Olha. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora, o que salva é esse nome aqui dentro. Placa de igreja não salva ninguém. O nome congregação que está no Brasil, ela não detém
a salvação naquele nome. Não está escrito na Bíblia e nunca foi falado que só a congregação salva. O que foi falado é o que nós invocamos dentro da congregação. Irmãos, nós já começamos já deparando com uma parede escrita, sem flores, sem vasos, sem dizeres, sem bandeiras de países, sem bandeiras de cidades, irmãos. Só tem aquele nome, é onde nós invocamos em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que tudo que é feito dentro da congregação é em nome do Senhor Jesus. O fato, o irmão explicando aí, que a graça, como ele diz, não é o que nós formos falar, que é o nome da igreja, porque a graça maravilhosa, só ela que salva. A graça é o que a congregação contém. Este contém dentro da congregação é o que nós vamos invocar, adorar e receber, ele falar e revelar aos filhos, aos garçons espirituais, aos seus atalaias que estão na frente do povo. Grande responsabilidade. Irmãos, quem nunca aqui pode chegar e falar e que já não foi buscar a palavra dentro da congregação, chegando ali precisando de uma palavra consoladora, já dizendo, até conversando na mente, porque, irmãos, tudo que nós falar, até o próprio inimigo ouve, né? Mas o que nós pensar, ninguém tem o poder de ler pensamento de ninguém dentro da igreja. E Deus confirma na boca do servo de Deus o que você falou com ele durante o dia, o que você pediu para ele. Irmãos, Deus confirma. E essa que é a graça maravilhosa que nós sentimos, irmãos. É a certeza de congregar e Deus nos responder pela sua santa palavra. O diferencial que tem da congregação junto às outras igrejas, irmãos, o diferencial é que nós deixamos o horário de Deus para que Ele fale. Nós deixamos assim, Senhor, fala com as nossas almas agora. Nós cremos de alma e isso tem dado certo há 114 anos, irmãos. Aquele que chegar e falar, fui congregar na congregação que está no Brasil fala da graça, e não obtive alguém resposta. imagina que a Esse graça está mentindo, é só na congregação. né? Ah, mas aquele irmão deu uma profetada. Não vamos aquele pensar irmão chegou, isso. falou que vai acontecer. A graça está na congregação. Aquele irmão que Mas, te deu uma irmão, profetada, não é título se de ele deu uma igreja que profetada por salva. conta própria, ele vai prestar conta na presença Título de de Deus. igreja para se registrar Se não ela aconteceu na sua vida, nas ele vai leis, prestar conta. cada Porque país, até cada pra igreja apontar registra o que dedo pra quer. alguém falar, Mas o que Deus salva manda te não é falar, o título é lá uma fora. grande O que salva é esse nome aqui responsabilidade. dentro. Vamos ouvir o restante. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Vocês ouviram essa parte onde o irmão ancião diz de irmãos de outras denominações em que vêm nos visitar e na maioria das vezes até, irmãos, vêm nas nossas casas, conversa, nos para na rua, né? Que é para tratar todos bem, irmãos. Porque, irmão, é certos algumas pessoas, né, que ainda não se converteram dentro da congregação e quando vê algum irmão de outras denominação, fala, você precisa ser da minha igreja para você se salvar. E dá aquele menosprezo, né, irmãos? Como que só nós vamos nos salvar, né? Não, irmãos. Trate ele bem, como diz o irmão aqui, né? Se ele está bem na igreja dele,
Louvado seja Deus, né? Sente Deus, né? Irmãos, o nosso diferencial não precisa ninguém chegar e falar, né? Olha, a congregação é a única que Deus fala, é a única que vai se salvar, não, irmãos. Olha, está até escrito na Bíblia, né? Que há várias, tem vários servindo a Deus em vários apriscos. Esses apriscos são a igreja de Cristo que está espalhada por este mundo afora. Agora, nós temos o nosso jeito, como já disse, de buscar a Deus verdadeiramente, dando a oportunidade de Deus falar conosco, irmãos. Imagine, preste bem atenção, se na congregação mudasse e chegasse na hora da palavra, o irmão falava bem assim: olha, hoje eu estava em casa e eu peguei esse trecho aqui para estudar, para fazer uma boa pregação aqui hoje. E vai pegar o trecho, irmão, e faz que nem em outras igrejas, começa a falar, explicar, né? E usando a palavra eu, e nunca colocando a palavra. Deus manda dizer, Deus avisa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, né, irmãos? A palavra de Deus tem que ser mencionada na nossa vida 24 horas, irmãos. Você vai no mercado, vai despedir da pessoa, obrigado, Deus te abençoe. Olha, arrumei um emprego, Deus preparou um emprego. Comprei um carro, Deus preparou este carro para mim. Irmãos, pessoas que não são não crente, não são nem crente. Eu já ouvi pessoas falando assim: olha, Deus me deu a casa. Olha, é só Deus na minha vida. E não é nem crente, mas a palavra Deus vem, irmãos. O que eu quero passar aqui neste vídeo, que nós da congregação não somos exclusivistas e não somos os únicos a ser salvos, não, irmãos. Né? Não podemos julgar as pessoas, mas que nós fazemos uma parte ótima e somos aconselhados, irmãos, e dá certo, é nós sempre dar a voz ao Espírito Santo e buscar a revelação vinda da parte de Deus, irmãos. E Deus tem falado com as nossas almas. Vamos ouvir o restante. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes Então deixamos aqui para nossa querida Irmandade abordar esta parte, irmãos. E sabendo, né, em que nós vamos buscar um Deus Todo-Poderoso, vamos invocar Ele, né, irmãos? E a liturgia da congregação é esta, irmãos. É a liturgia mais clara e objetiva, né, irmãos? Para nós adorar um Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ali nós não gastamos 1h30, 2 horas falando de outras denominações, como a gente ouve aí fora, né? Teve um pastor aí que mencionou o nome da congregação na hora do seu culto. As pessoas até dormiram. E eu quero crer que as pessoas estariam ali dentro, mas estariam pensando: o que eu tenho a ver com essa igreja? Eu vim para essa igreja adorar a Deus, né? E nós fazemos o certo. Quando nós vamos na congregação, é 100% Cristo, 100% adorar em espírito e em verdade, irmão. Não tem assunto para prosperidade material, assunto para criticar outras denominações. Irmãos, aquela 1h30 faz jus no que está na parede, em nome do Senhor Jesus. E no púlpito, em nome do Senhor Jesus. O irmão, ele está entre a parede e entre o altar, o púlpito. Ele está no meio, em nome do Senhor Jesus. E dali é dado a hora do Espírito Santo, sim, irmãos. Irmãos, se vocês pudessem, nós, né, pudesse ver pelo olho do Espírito, irmãos, o que tem ali na frente, irmãos, o que Deus mostra. Já teve irmão que viu coisas ali ao lado do ancião, do lado do cooperador, irmãos. Já temos relatos em que Deus abriu os olhos de alguns e viram que ali realmente, irmão, realmente é Deus quem fala. Não vamos descartar outras igrejas não, irmãos.
que o povo está lá também servindo ao mesmo Deus que nós servimos na congregação. É que a nossa liturgia é a mais adequada, né? E é a mais certa no objetivo, no modo de se expressar, que eu quero dizer, é a mais certa porque a congregação dá a vez para o Espírito Santo falar na igreja. Por isso que há revelação. Se outras igrejas não há revelação, então eles usam o método teologia e estudo bíblico. Eles vão estudar, né? Enquanto eles estão estudando para pregar, a revelação de Deus cai sem a pessoa na congregação estudar, irmãos, para pregar. Estudar para pregar, né? Temos que analisar as escrituras, ler, aprender. Pode estudar, mas não para pregar na frente do povo, que o povo quer voz de Deus e não de homem. O que vocês acham? Deixa aqui os seus comentários. Vamos interagir esse vídeo. É isso mesmo que vocês pensam? Vocês congregaram este sábado, ontem? Vão congregar hoje? Deus vai falar com as nossas almas, irmãos. Para nós começar segunda-feira pisando na cabeça do nosso adversário, né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.